Promoção de provisório. Tem um saca aqui. Ele não tá muito. A Karina tava com uma super cara assim. Bom, agora anestesiado, pessoal, a principal preocupação é o seguinte: vocês veem que as raízes desses dentes estão praticamente no nível ósseo, né? Então, considerando que o canino está mais ou menos alto e que essa raiz ainda tem uma possibilidade muito boa de manutenção, o objetivo agora é de manter mais ou menos um nível intermediário entre o central e o canino, e essa papila vai ser determinada depois por pressão de Bôntico. O lateral vai ficar para o final, a partir do momento em que eu vou usar esse canino como um guia, quer dizer, esse aqui vai ser o modelo do tamanho final dos dentes. Então, nesse aqui eu não vou fazer o aumento de coroaclínica, porque afinal de contas ele vai ser o modelo, ele vai ser o tamanho final para que eu possa me basear para determinar o tamanho de todos os outros dentes. Eu vou, no primeiro momento, estender esse canino para deixar ele mais ou menos a mesma altura do outro dente e verificar o estado e a possibilidade de conservação desta raiz aqui, para depois a gente determinar o zênite nesse dente e no lateral por último, certo? Então agora vamos começar a incisão nas vestibulares. Nas papilas, existe uma técnica de manutenção na papila para que não se perca a altura de papila pelo procedimento cirúrgico. Nesse caso aqui, nós vamos fazer justamente o contrário. Nós vamos incisar as papilas, porque como uma papila está de tamanho diferente das outras, nós vamos ter que configurar mais ou menos um padrão interpapilar entre esses dentes aqui, tá? Fecha um pouquinho aqui a tua boca, um pouquinho mais. Fecha mais. Pode fechar mais. Você não vai morder aqui. Não. Fecha os dentes. Isto, ótimo. Pega aí, Antônio. Tá? Era uma boa a gente botar um outro sugador aqui pelo normal. Tem um patrocínio do frigorífico Seleto, né? Pro Vidal depois, né? Seleto Churrasco. Tá. Aqui, determinar mais ou menos a altura do outro. Aqui é o término da gengiva ceratinizada, para determinar um padrão de altura ideal entre os dois caninos, tá? Idealmente, esse central, em termos intermediários entre os dois caninos, deve ter uma altura aqui. Com isso, ele fica um pouquinho menor que o canino, mas em conjuntura com o canino, auxiliando a estética do sorriso, já que o lateral vai ficar um pouco menor, tá? E esse outro central deve ficar na mesma altura também. Sendo que a grande dificuldade vai ser configurar essa papila aqui, considerando toda a perda palatina e a cárie extensa que acometeu essa raiz anteriormente. Vamos lá, então. Então, a incisão determinando a posição do zênite Mas aqui eu tô gengival e a preservação da papila nesse caso. Se estiver te incomodando, pelo aviso, tá? Tá. Não tá sendo bom, só? Eu tenho essa que sai, então acho que Mas é sim, também. Não dá pra botar no fim do olho. Antônia, vai sugando, Antônia. Você tá com a mão bem aí. Tá, vai por cima da mão. Tu tá demarcando que fez aonde a gente termina a gengiva ser utilizada, né, João? É. Sempre incisando aonde ainda tem gengiva ceratinizada. Bem onde está mesmo escurinho. Isso aí, tá já. Balina 15C. Então, tá criando tuas futuras papilas, né? Agora sim a gente faz a criação do desenho tanto do zênite gengival quanto das futuras papilas nessa área aqui, tá? Ó. Aproveitando agora então para remover
esse colarinho incisado, que nos dá uma outra visão do aumento planejado das coroas clínicas dentárias aqui. Então, cuida o colar para o remoto para entender o impacto tirador. Tem mão, tem mão, tem gás, tem... Pensando na boca dela. Tá bom lá? Abre um pouquinho a boca, tira um pouquinho lá, tá? Isso. Tá. Bom, aqui então eu estou usando uma cureta número 34 da Neumar, tá? Para remover os colarinhos incisados. É sempre importante, vocês viram ali, utilizar uma lâmina 15C. Essa lâmina 15C idealmente deve ser de aço carbono, como é essa que eu estou utilizando aqui. Tá? E o afastador de periósteo é importantíssimo que ele tenha uma área cortante e bem delicada. Tá? Então, com uma ponta eu faço o afastamento das papilas e com a outra eu vou fazer agora a divulsão mucoperiostal de todo o retalho total que a gente desenhou aqui. Tá? Agora fazendo a definição do retalho mucoperiostal. Não. Não necessita excisão relaxante, né? Você não ouviu ligando. Tá? Levantar um pouquinho mais aqui, ó, pra gente poder ter uma noção do volume ósseo que ela tem no vestibular. Depois a gente vai ter que aumentar também para a palatina. Tá? Se a parte palatina tivesse supra, tu aumentava? Se a parte palatina tivesse supra, tu mexia nela? Se ela tivesse supragengival, eu não mexeria. Só na vestibular? Só na vestibular. A grande questão é que, como tem a necessidade de aumento de coroa clínica do ponto de vista funcional e não estético na palatina, Sim. aí nós vamos ter que mexer nessa área aqui também. Senão ficava só na proximal vestibular. Tá, vamos fazer uma extensão do retalho mais para distal aqui. Tira um pouquinho do Uma cirurgia. Isso. Depois de uma cirurgia. Tá, te liga aí depois. Tá, ó, valeu. Parece uma papila bem fina aqui, né, João? Tô terminando aqui uma relação do zênite com o pré-molar também. Rebatimento mucoperiostal. É importante com uma ponta rebater a papila e depois dar a extensão do rebatimento com uma ponta um pouquinho mais abrangente, mas nunca grosseira com relação ao rebatedor de periósteo. Assim a gente consegue ter uma visão melhor na área a ser determinada. Vamos estender aqui sem uma preocupação maior com o aumento de coroa, mas sim com uma visualização da crista óssea distal nesse dente aqui, para a gente poder também. Eu não tenho, isso aqui não é objetivo, não é aumentar a coroa do canino, mas sim determinar a melhor posição da distal do incisivo central. E agora vamos partir para a face palatina. O mesmo desenho da vestibular faz uma palatina. Mesmo agora desenho da papila. vestibular. Exatamente.
Eu sei, mas eu tô ouço lá, o pé escorrendo aqui. Tô acompanhando o ano. Bisturi circular ajuda bastante. Oi? Bisturi circular ajuda bastante. Muito. Gira, né? O bisturi circular ele é fundamental. Sem esse instrumento não tem como a gente trabalhar bem nessa região, porque a gente tem condições além da posição natural que a gente escolhe para trabalhar, a gente pode girar ele nos dedos também. Isso ajuda a dar esse contorno festonado da margem gengival. Fazer um afastamento prévio do retalho palatino. O retalho palatino sempre é mais difícil aqui, considerando inclusive o volume gengival que é bem grande. Tá? Apesar de já ter tido um recorte prévio nessa área aqui. Então, na medida em que eu removo, vou botar aproximar agora. Na medida em que eu removo o tecido de granulação e tecido inflamatório existente, além, obviamente, do tecido que foi incisado, ó, eu consigo ter uma visão melhor do campo. É claro, primeiro a gente tem que fazer uma incisão mais precisa e depois a gente vai removendo esse tecido, sempre antes de pensar em qualquer instrumentação, seja osteotomia ou o que for para definir a coroa final. Agora é só uma fase de incisão, remoção de tecido incisado e granulação e raspagem. Tá? Segura aqui agora. Fecha um pouquinho a tua boca. Isso, ó. Bom, pega o microfone. Bom, agora que a gente já tem uma visão melhor da situação óssea desse dente, da necessidade de osteotomia que a gente tem aqui, em primeiro lugar nós vamos ter que determinar qual a distância do espaço biológico a ser conseguido. Nessa região anterior, a gente tem mais ou menos 3 milímetros de estrutura dentária supragengival. Bom, se eu quero que a minha margem gengival fique na altura em que eu determinei, em termos de incisão, eu obrigatoriamente vou ter que ter um nível ósseo a uns 3 milímetros apicalmente da margem gengival, para que possa se estabelecer o espaço biológico para o vestibular. E é isso que eu vou fazer agora. A osteotomia, que vai sempre se basear na cortina de gengiva que eu ainda tenho na vestibular, determinando a quantidade de osteotomia que eu vou ter que fazer para reconstruir o novo zênite ósseo nessa região. Agora sim eu começo a usar instrumentos de osteotomia para chegar nesse objetivo. Esse é um cinzel número de 1 de Ochsenbein, que eu consigo de uma maneira controlada, né, sem correr o risco de com broca biselar o dente ou então fazer um zênite inadequado. Eu vou determinando, à medida que eu vou usando ele, eu vou quebrando a borda da crista óssea. Claro que ele vai precisar de uma plastia óssea para o vestibular depois. O objetivo dele é, com uma boa sensibilidade tátil que ele me dá, determinar o zênite final de acordo com o nível de osteotomia que eu preciso fazer em cada um desses dentes. Como ele fica com uma borda muito grossa no tecido ósseo na vestibular dessa região aqui, depois eu vou ter que precisar fazer uma osteoplastia com outro instrumento parecido nessa vestibular. Olha aqui, ó. Se esse vai ser o zênite gengival, o zênite ósseo tem que ficar a 3 milímetros. Tem mais 1 milímetro na vestibular para conquistar. Com um cinzel maior, a gente pode também fazer uma osteoplastia nessa vestibular e com isso diminuindo a espessura dessa crista óssea, que depois vai dar uma naturalidade maior em termos estéticos da adaptação da margem gengival. Como é que é o nome desse cinzel? Esse é um cinzel número 3 de Ochsenbein da série Macro. Vocês veem que ele é bem maior do que aquele outro cinzel número 1 da série Micro que eu estava utilizando. Com isso a gente consegue remover o tecido na extensão que a gente quiser e deixar também de uma espessura adequada para a adaptação gengival nessa região aqui.
Melhorou, né? Melhorou, né? Tá. Essa raiz é o grande problema. Né? De novo, então, com o uso do cinzel maior, que é importante para que a gente possa fazer uma boa plastia nessa margem gengival. Não tem nenhum dúvida de que usa jogo é para posterior e vai ter que mais posterior. Não, eu uso também em região anterior, só que aqui no caso eu não contei com o fato de precisar osteotomia proximal. Tá? Mas isso eu vou, se precisar, a gente pode usar instrumento rotatório para fazer isso, o mesmo o próprio cinzel. Agora a gente já tem zênites compatíveis tanto do ponto de vista ósseo quanto gengival. Claro que depois gengivalmente a gente vai precisar fazer uma correção, principalmente nas papilas, para que elas possam penetrar adequadamente no meio da região interpapilar. Mas basicamente a gente tem um nível de osteotomia necessário, olha lá a milimetragem, uns 3 milímetros, para que a gente possa ter o respeito do zênite gengival associado ao zênite ósseo nessa região anterior. Isso deixa o central um pouquinho menor que o canino, que é o dente modelo, para a gente poder fazer essa cirurgia da maneira que a gente gostaria. Agora, terminados os dois centrais, a gente vai fazer o mesmo trabalho no canino. Bom, levantando o retalho no canino, a gente já vê que no canino a gente tem o que se chama de deiscência óssea. Quer dizer, a gente tem pouco volume ósseo no vestibular e que praticamente já deixa um zênite ósseo 3 milímetros mais abaixo do zênite gengival desenhado. Então aqui eu não vou precisar fazer osteotomia adicional no sentido vestíbulo, no sentido inciso apical, mas como ele está muito bicudo e muito pramesial, eu vou ter que só fazer um acerto e arredondamento desse zênite ósseo em direção à distal. Mas eu não vou elevar ele mais para apical nessa área aqui. O mesmo procedimento no lateral agora, tá? Sendo que lateral eu não vou exagerar tanto no zênite ósseo em termos de aumento, para que ele não fique exatamente do tamanho do central, depois eu vou ter que refazer a margem óssea do lateral. Então, como o zênite do central está mais ou menos 2 milímetros maior que o lateral, eu vou fazer praticamente um aplanamento do zênite ósseo,
Vejam vocês aqui também, que também existe uma deiscência óssea, que deixa mais ou menos o término do preparo uns 4 milímetros da margem gengival, que já é suficiente para o estabelecimento do espaço biológico do periodonto nesse lateral. Microfone. Vejam vocês que mesmo o zênite ósseo tendo sido estabelecido com tranquilidade na vestibular, ainda existe uma proximidade muito grande dessa cavidade e dessa crista. Com isso, sem interferir tanto na proximal, que interferia no tamanho da papila, vamos só aumentar um pouquinho a distância da crista óssea para essa cavidade no aspecto mesio-vestibular da raiz do canino. Vejam vocês então que a crista óssea na vestibular já está toda mais regularizada, já está mais associada aos zênites finais de todos os dentes, em termos de anatomia original e harmonia entre os grupos dentais, apesar do caso ser bem difícil porque existe uma discrepância em termos ósseos muito grande. Enquanto nos centrais a gente tem um biotipo ósseo muito avantajado, no canino, por exemplo, e no lateral a gente tem deiscências ósseas. Mas assim a gente consegue pelo menos um contorno ressonado do nível ósseo que simula aquilo que a gente vai querer em termos gengivais. Então o sorriso dela já começa a ganhar um contorno mais adequado em termos de exposição radicular para futuro preparo, em termos de tamanho dental final, para depois poder fazer uma prótese fixa a contento em termos estéticos para o paciente. Tá? Agora vamos nos desconcentrar um pouco da vestibular e vamos nos concentrar um pouco mais na palatina, que é bem mais difícil de resolver em função da perda de estrutura existente na raiz do 21. Olha, ó, microfone. Bom, pessoal, olha aqui, ó. Na área do lateral, como ela tem a mesma deiscência óssea por vestibular, ela tem por palatino, eu tenho 4 milímetros até o término do preparo. Pode soltar, Antônio. Então, com isso, eu só removendo o tecido gengival, eu já consigo um aumento de coroa clínica que deixe supragengival a face palatina. Como na palatina eu não me preocupo da mesma maneira que eu me preocupo na vestibular com a questão estética, eu não preciso mais remover o osso nessa palatina, o que me conserva mais inserção dental nesse lateral aqui. No canino, exatamente o mesmo fator. Eu tenho que me preocupar só com o recobrimento da papila nessa região aqui. Agora vamos analisar a situação dos dois centrais. Aqui, ó, Antônio. Aqui, ó. Fica bem aqui. Isso aí. Microfone. No 11, a gente tem uma sondagem da crista óssea até a margem gengival de 4 milímetros, a mesma situação, sem eu precisar me preocupar com isso, o que me deixa mais área de mucosa ceratinizada aqui para estabelecimento de um ponte que para o futuro trabalho protético também. Já nessa região, entre esses dois dentes centrais, e na situação mesio-palatina do 21, eu vou precisar de uma osteotomia adicional nessa região aqui. Tá? Pode tirar. Vai? Estou vendo aqui na direita central. Se eu comprar. Essa região já terminei, tá? Agora eu vou por dentro só. Também com bom depois. Não tem nada? Tá? Pergunta aí, quanto eu precisei remover de tecido ósseo para recuperação do espaço biológico? Em dentes anteriores,
Tá? E a dimensão de estrutura gengival supraóssea ela varia muito entre grupos dentais. Por exemplo, entre molares superiores, na proximal, a gente tem que ter mais ou menos uma distância de 4 milímetros e meio para poder caber toda a estrutura mucosa sobre a estrutura óssea e ainda assim dar espaço para poder repreparar aquela área e ter uma estrutura supragengival adequada. Em região anterior é diferente. Então, numa região anterior, basicamente, nós vamos precisar de uns 3 milímetros para que possa se estabelecer entre 2 milímetros, mais ou menos, os tecidos que se agregam, que se aderem na superfície do dente supragengival e ainda o sulco gengival, que não faz parte do espaço biológico, mas que a gente tem que considerar quando a gente quer uma determinada estrutura dental supragengival. Então, nessa área aqui, por exemplo, eu tenho tranquilamente 4 milímetros, o que vai fazer com que eu fique 1 milímetro e meio de estrutura dentária sadia supragengival. A mesma coisa eu estou estabelecendo na área palatina. Na região anterior eu não me preocupo com isso. Na região anterior eu determinei onde eu vou querer que a minha gengiva fique e aí eu vou deixar a margem do tecido ósseo uns 3 milímetros apicalmente da margem da minha incisão. E quanto tu teve que recuperar na palatina do 21? Na palatina do 21, como ela já tinha uma deiscência óssea, mesma condição que a gente observa nessas vestibulares aqui, ela tinha uma perda óssea já nessa região, eu tive que tirar em termos de 2 milímetros de tecido ósseo para conseguir os 4 que eu queria. Tá? Assim sendo, como vocês estão vendo agora, eu posso recolocar, depois eu vou, claro que refazer a incisão na borda para poder restabelecer o volume e o tamanho final da margem gengival, mas aqui vocês já podem ver que recolocando o tecido já fica supragengival essa estrutura palatina. Claro, como hoje a gente fez bastante osteotomia ao redor desses dentes, para que eu possa manter uma inserção periodontal significativa, quer dizer, isso é importante para a sustentação geral do dente de uma maneira em geral, o quanto menos de osteotomia eu puder fazer, melhor. Então, como a palatina não é uma preocupação estética, eu tive que fazer bastante osteotomia na vestibular, porque os dentes eram realmente muito pequenos, eu estou fazendo o mínimo de osteotomia possível, simplesmente para deixar a borda da estrutura dental levemente supragengival, meio ou 1 milímetro. Essa vai ser o término final do preparo protético que vai ser feito. A broca que eu utilizei foi uma broca esférica, aproximadamente de tamanho 4, tá? É uma broca carbide. Pode segurar aqui. De Astilon. Suga aqui um pouquinho. Só quando você pedala forte tá de nada. Quando tem pouco não. Bom, considerando o término da osteotomia, agora as preocupações são em refazer a margem gengival já incisada, que é a coisa mais difícil, né? No momento em que eu tenho já um afastamento do periostal, e agora eu posso trabalhar nessa margem da gengiva, eu vou ter que pressionar ela contra o tecido ósseo, para eu poder refazer principalmente o formato das papilas, aí a importância delicada do bisturi de cabo circular para isso, e de uma lâmina adequada, para que as papilas fiquem adequadas. Vocês vejam aqui que o zênite ósseo e a anatomia óssea é uma, e a anatomia das papilas não obrigatoriamente respeita esse zênite ósseo que está idealizado. Então agora nós vamos refazer. Continua valendo os zênites nas vestibulares, que foram os programados. Agora, essa papila está com uma boa anatomia, essa está com uma boa anatomia. Cuida, Antônia, para não sugar tão em cima dessa papila, porque ela é bem delicada. Agora, essas papilas mais robustas aqui vão ter que ser refeitas com novas incisões, bem como a situação palatina desse dente aqui. Então, a primeira coisa é trocar a lâmina que a gente utilizou, tá? Já como ela é uma lâmina de aço carbono e não aço inox, ela tem um poder de corte muito maior, muito bom para retalhos divididos, mas para retalho total ela é bem mais afilada na ponta e à medida que ela encosta em tecido ósseo, ela perde o fio muito rapidamente. Então agora vamos trocar a lâmina e vamos refazer esse contorno da anatomia gengival antes da gente passar para a sutura. Tá? Nossa, o problema do cara aqui tem. Tem, mas.
Ô, Lisandro, limpa os provisórios ali. Tem uma Lecron embaixo da mesa do meu... Tem um trio ali. Mas a imagem tá boa lá, dá pra ver bem lá, né? Tá boa, tá ótimo. Tá legal, Tá perfeito. Tá filando a papila pra ela deitar, né? Não é possível não pegar papel. Não tem problema. Se focar no zinc. Pressiona a papila ali e vai contornando o dente. Oi. Isso que eu acho que seria interessante, já que ela vai viajar, nós talvez, depois que nós suturar, a gente fazer uma moldagemzinha de alginato. Tá conseguindo filmar bem aí? Tá Fazer muito novos legal. provisórios? Pra fazer novos provisórios já. Se a gente tentar reembasar esse, não vai dar. Então eu vou colocar um monte, né? Segura aqui, Antônio. Começar a sutura agora. Microfone aí. Bom, pessoal, vamos começar a sutura agora, depois a gente pode fazer algum reparo caso necessário, tá? Nesse tecido que foi incisado. É importante manter algum tecido aqui, ó, mesmo que eventualmente sobrante, para a gente ter certeza que a gente vai conseguir uma cobertura por primeira intenção, na grande maioria em todos os sítios proximais. Para esse tipo de sutura, considerando a espessura muito fina e a anatomia bem delicada dessas papilas reconstruídas, é importantíssimo uma lâmina, uma agulha realmente bem pequena e um porta-agulha desse tipo, que é o tipo Castroviejo, que a gente pode inclusive segurar como qualquer outro instrumento que a gente segura para poder passar entre as papilas, tá? Qual o tamanho do fio? É um fio de nylon 5 zeros. Agora é a guerra do sugador com fio. Da vestibular dessa papilha ali. Não. Eu faço diferenciação. Então, pessoal, estou terminando a sutura aqui, tá? E é importante dizer assim, ó, para repreparar, quer dizer, recolocar um provisório, adequar o provisório para o novo tamanho final das coroas dentárias, isso deve ser feito logo depois da remoção de sutura, tá? Isso é uma coisa importante. Agora, espera só um pouquinho. Tá. Agora, para colocar as próteses fixas definitivas, nós vamos precisar de no mínimo 3 meses de cicatrização. Porque a margem da gengiva, depois de toda essa alteração que ela teve, em termos gengivais e em termos ósseos, ela vai se reformular. E isso pode representar uma adaptação que determine ou um perfil proliferativo da margem gengival ou um perfil de recessão gengival em algum ponto ou outro. Tanto pode precisar de alguma correção cirúrgica gengival nesse meio tempo, ou pode determinar uma margem, uma imprevisibilidade de margem gengival na prótese fixa concluída. Então, sempre isso eu recomendo, é muito importante. Esperar aí 3 meses para colocar a prótese fixa. Enquanto isso, deve-se trabalhar com provisório, deve-se repreparar 1, 2 vezes se for o caso. Quanto mais próximo da margem gengival, sem invadir a região subgengival, tiver o provisório, melhor vai ser
para cicatrização gengival, até para dar um contorno anatômico gengival para o controle de placa da paciente, o que melhora a condição para não ter nenhuma hiperplasia gengival futuramente, que é o que não se gostaria de ter aqui. Afasta aqui, Antônio. O importante é a gente ver a margem gengival. Deixa eu pegar uma sonda aqui, ou esse afastador, tá bom? Com isso, a gente tem que identificar bem aqui o zênite gengival desses dois dentes, está ligeiramente aqui um pouquinho distalizado, bem compatível dos centrais, a relação dos centrais com o canino, basicamente 1 milímetro menor. Você se lembra das fotografias ali, como os centrais eram bem desfavorecidos com relação ao canino, praticamente não aparecia estrutura dentária supragengival, esse dente era completamente em posição subgengival antes da cirurgia, então a gente teve que fazer uma extensa osteotomia, reduzir e reanatomizar papila e faces livres. O canino tem a cavidade longe da margem gengival, preservado o espaço biológico e com uma posição de margem gengival igual ao canino na outra região. A papila também foi modificada com relação ao premolar. E o importante aqui da gente poder manter esse tecido entre essa região aqui é isso, é poder ter uma papila, principalmente entre os dois centrais, bem robusta. Isso deve permanecer depois do repreparo desses dentes. E essa região aqui preserva, que eu não removi nenhum tecido, preserva toda a estrutura mucosa, que é importante para se trabalhar com pressão de provisório, porque é essa pressão que vai configurar uma papila decente nessa mesial do canino e na distal do incisivo central. Então, um caso bem difícil, um caso de anatomia óssea muito variável subgengivalmente, um caso de necessidade de osteotomia tanto na vestibular, quanto na proximal, quanto na palatina desses dentes, mas eu acho que, considerando a situação anterior, deu para a gente conseguir um resultado bem parelho, um resultado bem previsível. Eu acho que futuramente, apesar da gente agora não conseguir visualizar muito bem o formato dentário futuro, mas repreparados esses dentes e colocado uma prótese com o gabarito que eu tenho certeza que ela vai receber, eu acho que vai ficar um caso esteticamente e funcionalmente perfeito para essa paciente aqui. Certo? Então tá, é isso aí.